Educação Especial, resumo detalhado em audiobook. Na descrição tem o link para o resumo da disciplina completa em PDF, com todos os temas de aprendizagem. Salve a playlist, curta o vídeo e compartilhe com sua turma. Bons estudos! Tema de aprendizagem 6. A teoria histórico-cultural. Contribuições de Vygotsky para a educação especial. As contribuições de Lev Vygotsky têm grande relevância para a educação de pessoas com deficiência. Vygotsky acreditava que o desenvolvimento humano é profundamente influenciado pelo ambiente social e cultural, enfatizando a colaboração, a valorização das diferenças e o papel ativo do aluno na construção do conhecimento. Suas ideias ganham ainda mais importância ao considerarmos as agressões físicas, verbais e emocionais que pessoas com deficiência enfrentam diariamente, evidenciando a persistente necessidade de ações concretas em prol da inclusão e do respeito. Essa realidade reforça a urgência de refletir sobre a formação docente. Professores têm papel essencial na criação de ambientes escolares seguros e inclusivos, e precisam de uma formação adequada, que aborde inclusão, diversidade e estratégias de enfrentamento ao bullying. Além disso, devem ter acesso contínuo a recursos e apoio para promover uma educação justa e acolhedora. É necessário analisar se estamos mantendo dificuldades ou explorando soluções inovadoras, individuais e coletivas, para garantir acesso equitativo à educação. Lev Vygotsky, o pensador por trás da aprendizagem socioconstrutivista. Lev Semyonovich Vygotsky, de 1896 a 1934, psicólogo bielorrusso de origem judaica, formou-se em direito, mas também estudou história e filosofia. Morreu jovem, aos 37 anos, de tuberculose, deixando muitos escritos inacabados. Autores como Leontiev e Luria continuaram seu trabalho, e suas obras foram amplamente traduzidas, inclusive por Zoya Prestes, que identificou equívocos nas traduções brasileiras e ajudou a disseminar suas ideias. Zoya Prestes, filha de Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, mergulhou na obra de Vygotsky, trazendo ao Brasil uma compreensão mais precisa de seus conceitos. Ela visitou a Rússia, acessou manuscritos originais e entrevistou familiares do autor. Um relato da filha de Vygotsky, Gita, revela que muitos de seus manuscritos se perderam durante bombardeios na Segunda Guerra Mundial. Vygotsky se dedicou aos distúrbios de aprendizagem e linguagem, com atenção especial às deficiências congênitas e adquiridas. Sua carreira foi moldada pelo contexto da Revolução Russa, que resultou na criação da União Soviética. Esses elementos históricos influenciaram diretamente sua visão sobre o papel da educação no desenvolvimento humano e social. A contribuição de Lev Vygotsky para uma educação inclusiva. Lev Vygotsky, já em 1922, demonstrava interesse pela educação especial ao publicar estudos sobre métodos de ensino voltados para crianças com deficiência, como cegueira, surdez e deficiência intelectual. Para ele, o desenvolvimento humano é mediado pelo outro, sendo a interação social essencial para a transformação das funções psicológicas fundamentais em superiores, permitindo controle consciente, intencionalidade e liberdade em relação ao presente. Vygotsky acreditava que o crescimento cognitivo ocorre por meio de estímulos e mediações adequadas, fundamentais para alunos com deficiência superarem barreiras e alcançarem seu potencial. Assim, a inclusão se concretiza quando crianças com deficiência interagem com outras, trocando experiências e aprendendo juntas. Ele defendia que todas as pessoas, independentemente de deficiências, poderiam alcançar altos níveis de desenvolvimento, desde que tivessem acesso às ferramentas culturais necessárias. A chamada Lei da Compensação explica que crianças cegas, por exemplo, desenvolvem-se por vias diferentes, mas podem alcançar o mesmo patamar que outras, desde que a sociedade não limite esse desenvolvimento. Sua teoria baseia-se na origem cultural das funções psíquicas, que surgem das relações sociais. O desenvolvimento mental humano é moldado pela cultura e pela história social. A mente da criança evolui constantemente por meio da linguagem e do pensamento,
desenvolvendo funções superiores, exclusivas dos humanos, a partir de funções elementares comuns aos animais. O cérebro, em sua visão, é um sistema aberto, moldável, que pode mudar estruturalmente sem alterações físicas visíveis. Ele enfatiza a mediação simbólica, com instrumentos e signos, como a linguagem, sendo a principal ferramenta mediadora. A linguagem organiza tanto atividades práticas quanto funções mentais, sendo fundamental para o desenvolvimento humano. Vygotsky e a construção da linguagem e pensamento. Para Vygotsky, a linguagem dá forma ao pensamento, sendo essencial a construção do conhecimento. A linguagem media a relação entre sujeito e objeto do saber. Tem duas funções: o intercâmbio social e o pensamento generalizante. Bebês, por exemplo, já usam gestos e sons para se comunicar, mesmo antes da linguagem intelectual. A função generalizante ocorre quando palavras, como vaca, ativam categorias mentais, levando associações e conceitos. Outro ponto é a fala privada, a conversa interna consigo mesmo, que ajuda a criança a orientar e controlar suas ações. Com o tempo, essa fala interna permite autonomia e autorregulação, sendo uma etapa importante no desenvolvimento da consciência e do pensamento independente. Pilares básicos da teoria de Vygotsky. Lev Vygotsky propôs uma teoria centrada no papel social e cultural do desenvolvimento humano. Seus pilares básicos são: base biológica e mutabilidade cerebral. As funções psicológicas possuem suporte biológico, pois são produtos da atividade cerebral. O cérebro é um sistema aberto, passível de mudanças estruturais moldadas ao longo da história humana e do desenvolvimento individual. Relações sociais e contexto histórico. O funcionamento psicológico do ser humano é baseado nas interações sociais dentro de contextos históricos específicos. O desenvolvimento humano não é isolado, mas interdependente com o ambiente. A cultura como fundamento da natureza humana. A cultura é elemento essencial na construção da natureza humana. Ao interagir com o meio cultural, o indivíduo transforma suas funções mentais básicas em superiores. Mediação por sistemas simbólicos. A relação do homem com o mundo é mediada por instrumentos e signos. As funções psicológicas superiores, como pensar e refletir, são construídas socialmente ao longo da história. A mediação é um conceito central. Entre o ser humano e o mundo, há elementos que facilitam essa interação. Instrumentos são objetos externos criados pelo homem, como ferramentas. Signos são internos, psicológicos, como a linguagem. A aprendizagem é sempre permeada por instrumentos e signos. Por exemplo, ao elaborar mentalmente uma lista de compras, a pessoa utiliza signos. Quando uma criança segura um giz para desenhar, ela usa o instrumento físico e o signo que lhe dá sentido. A cultura não apenas fornece conteúdos à criança, mas transforma todo o seu comportamento natural, criando um novo curso de desenvolvimento. O desenvolvimento é, portanto, um processo cultural, no qual a criança se apropria das formas socialmente construídas por meio da interação. Vygotsky e a zona de desenvolvimento proximal. A criança evolui em seu potencial sempre que participa de trocas sociais. Vygotsky distingue entre o nível de desenvolvimento real, NDR, o que a criança sabe fazer sozinha, e o nível de desenvolvimento potencial, NDP, o que ela pode aprender com ajuda. A transição entre esses níveis é a zona de desenvolvimento proximal, ZDP, alcançada por meio de mediação do professor, de instrumentos e signos. Por exemplo, Ana não sabe as cores primárias. O professor ensina a cor azul, mediando com objetos do cotidiano, céu, uniforme, fazendo com que Ana passe de seu NDR para o NDP, compreendendo e reconhecendo a cor azul. A escrita como processo histórico-cultural. Vygotsky entendia a escrita como produto cultural e símbolo de interação social. Aprender a escrever não é apenas reproduzir letras mecanicamente, mas compreender a função social da linguagem escrita. O aprendizado da escrita começa antes da escola, através de experiências culturais. Para ele, alfabetizar deve ocorrer no contexto de práticas sociais,
ligadas à realidade da criança. O professor precisa conhecer o aluno, seu meio, e ensinar com paciência e afeto. Assim, a escrita se torna um instrumento de comunicação com o mundo, e não uma mera técnica. Defectologia vigotskiana. Do que estamos falando? A defectologia é o estudo do desenvolvimento e da educação da criança com deficiência. Para Vygotsky, uma criança com deficiência não é apenas menos desenvolvida que as demais, mas alguém que se desenvolveu de maneira distinta. Sua obra sobre defectologia é essencial para a educação especial, trazendo contribuições ainda atuais, apesar do uso de termos da época como pessoa defeituosa ou retardo mental. Vygotsky diferenciou deficiência primária e secundária. A deficiência primária é biológica, ligada a lesões orgânicas, alterações no cromossomo e características físicas da deficiência. Já a deficiência secundária é social, resultante das interações e condições sociais que afetam o desenvolvimento da pessoa com deficiência. O autor rejeitava explicações puramente biológicas e propunha que a deficiência deve ser entendida também como uma construção social. Ele apontava que as dificuldades vividas por essas crianças eram agravadas por uma sociedade que não possibilita interações adequadas, impactando negativamente sua vida social e educativa. A educação especial, segundo Vygotsky, deve atuar em conjunto com a educação regular, focando nas potencialidades das crianças com deficiência. A partir dessas capacidades, deve-se criar estratégias para superar as barreiras impostas. Vygotsky também destacava a lei da compensação, segundo a qual qualquer deficiência motiva o organismo a compensar suas limitações, transformando o negativo em positivo. Ele via, por exemplo, que a psicologia da cegueira não era apenas a aceitação da limitação, mas a superação dela. Assim, cabe ao professor possibilitar que a criança com deficiência atinja níveis de desenvolvimento semelhantes aos demais, oferecendo recursos psíquicos e sociais adequados para esse processo compensatório e de superação. O desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Para Vygotsky, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, como memória, atenção e pensamento, não está limitado apenas à biologia, mas é fundamentalmente um produto das interações sociais e culturais. Ele afirma que essas funções surgem como comportamento coletivo e são educáveis, sendo moldadas pela realidade social da criança. Isso significa que crianças com deficiências físicas ou cognitivas não são simplesmente menos desenvolvidas, mas seguem trajetórias de desenvolvimento diferentes, adaptadas às suas experiências e contextos sociais. Essas funções psicológicas superiores são mediadas por símbolos e signos, sendo a linguagem um exemplo essencial. O desenvolvimento dessas funções ocorre por meio das relações interpessoais, em que a criança internaliza experiências sociais e culturais. A escola, nesse contexto, assume um papel central como espaço de promoção do desenvolvimento por meio da mediação pedagógica. Vygotsky ilustra esse processo com o exemplo do gesto de apontar. Inicialmente, a criança tenta alcançar um objeto, sem sucesso. Quando a mãe interpreta o gesto e responde, esse movimento ganha significado social, tornando-se um meio de comunicação. Assim, o que era uma tentativa individual, transforma-se em uma função mediada, socialmente construída. Essa perspectiva destaca a importância da interação com indivíduos mais experientes, que oferecem à criança ferramentas culturais, como a linguagem, possibilitando a internalização dessas práticas. A construção do conhecimento é, portanto, inicialmente interpsicológica, entre indivíduos, e depois intrapsicológica, dentro do indivíduo. Luria, colaborador de Vygotsky, reforça essa visão ao afirmar que o trabalho e a linguagem, desenvolvidos historicamente, são elementos essenciais na distinção entre humanos e animais. Desde a infância, a criança vive em um mundo culturalmente moldado, assimilando conhecimentos e práticas que são fruto de gerações. Essa assimilação é mediada pela linguagem e culmina na internalização das habilidades humanas. Palangana, 2001, complementa essa ideia ao destacar que a aprendizagem é um processo mútuo.
Não apenas a criança se transforma ao interagir com o outro, mas também o educador, pois ambos compartilham experiências e constroem conhecimento juntos. A mediação, nesse sentido, inclui a imitação, que permite à criança apropriar-se de gestos, palavras e comportamentos, adaptando-os conforme suas capacidades. Vygotsky via o cérebro como um sistema aberto, capaz de modificar-se em função das vivências sociais e culturais. Quanto mais rica a interação social, maior o potencial de desenvolvimento das funções superiores. Assim, ele defendia que crianças com deficiência devem estar integradas a grupos diversos, para que possam se beneficiar dessas interações. O convívio com outras crianças é essencial, pois favorece o desenvolvimento pleno. Sobre a surdez, Vygotsky argumentava que essa condição não é uma doença, mas uma forma normal de existência para quem é surdo. Ele já sinalizava a importância de adotar formas de comunicação específicas, como as línguas de sinais, respeitando a individualidade desses alunos e promovendo seu desenvolvimento de maneira plena e digna. Indicação de livro: Problemas da Defectologia. A obra Problemas da Defectologia apresenta ao público lusófono uma coletânea de textos fundamentais de Lev Vygotsky sobre o desenvolvimento humano, especialmente no contexto da deficiência. As organizadoras optaram por reunir esses textos em um volume compacto, facilitando o acesso inicial aos leitores dos campos da pedagogia, psicologia e educação especial. Este não é apenas um livro sobre deficiência, mas sobre desenvolvimento humano. Vygotsky entende que não há indivíduo sem sociedade, nem biológico sem simbólico, reforçando a importância das interações sociais na constituição do sujeito. O livro valoriza a diversidade humana e critica as desigualdades socialmente construídas, desafiando as bases da medicalização e da patologização da vida. Em relação às pessoas com deficiência visual, Vygotsky destaca que as concepções sobre cegueira variam conforme o contexto histórico. Na Idade Média, por exemplo, o cego era visto como um ser indefeso, com capacidades sensoriais quase espirituais, o que reflete concepções baseadas em fé e espiritualidade. Vygotsky defende que não deve haver diferenças fundamentais entre a educação de uma criança cega e de uma criança que enxerga. Ele propõe desfazer as fronteiras entre escolas especiais e escolas regulares, garantindo acesso ao trabalho digno para todos. Suas ideias se opõem à segregação, valorizando o desenvolvimento cultural como forma de compensar limitações orgânicas. Novos desafios. Embora o legado de Vygotsky seja significativo para a inclusão, desafios persistem, como a discriminação. Investir na formação de professores e em ambientes inclusivos é essencial. Ao adotar a abordagem socioconstrutivista, educadores contribuem para formar cidadãos críticos e colaborativos, preparados para a diversidade e para uma sociedade mais justa. Fim de mais um tema de aprendizagem. Antes de partir para o próximo vídeo, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e deixar aquele like maroto.